Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. É um prazer retornar a esta casa. Não tem muito tempo que eu estive aqui. Acho que domingo que vem eu estou aqui de novo, né? Tem alguma coisa assim? Não, acho que não, né? Mas é muito bom estar aqui, estar com vocês. Deus abençoe, pastor Paulo, obrigado. Pastora Juliana, Deus abençoe. Dilson, Ministério de Família, todos, Deus abençoe. Quarta do avivamento. Você trouxe Bíblia? Levítico capítulo 6, por gentileza. Um abraço para a rapaziada do Data. Deus abençoe vocês. Vitória nossa. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Levítico capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 8 ao verso 13. Por gentileza. Levítico capítulo 6, versículo 8 em diante. A versão que eu vou ler é a versão corrigida fiel, mas vai dar o mesmo sentido. Versículo de número 8 em diante diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão, a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá a calça de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá cinza, despirá suas vestes, e vestirá as outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Você diga amém. Graças a Deus. Eu não vou passar de 10 da noite. Senti que o glória sumiu agora, hein? Senhoras e senhores, quarta do avivamento. Quando eu olho para ler Levítica, os direcionamentos que Deus dá, Deus é tão detalhista, Deus é tão perfeito. Ele orientou o povo em todas as maneiras, do corte de cabelo, às vestes a ser usado. Deus detalhou tudo de maneira extraordinária. Deus orientou o que eles poderiam comer e o que não poderiam comer, o que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. Deus orienta eles de uma maneira tão extraordinária, mas tão extraordinária, que não tem como dar errado com uma orientação perfeita dessa. Quando olhamos o livro de Levítico, no capítulo 6 em específico, ordem divina a Moisés liberando aos sacerdotes, bem verdade que Deus tinha o projeto do tabernáculo, de fazer aquela grande estrutura, mas comunicou a Moisés, mas não era Moisés que iria exercer essa função de construir. Deus já tinha enchido 2 homens cheios do Espírito Santo, chamados Oliabe e Bezaliel. Esses homens foram tomados com um espírito de sabedoria de tal maneira que saberiam fazer obra tanto com ouro, com prata, com pedras, com madeira, todo tipo que tivesse para fazer. Deus deu sabedoria a esses homens. Quando nós observamos o altar, o capítulo 6 vai nos mostrar sobre o altar do holocausto. De acordo com a lei levítica, e nos mostra, era feito de madeira de acácia, revestida com bronze, estava no local chamado Pátio do Tabernáculo. Ali ele estava. Esse altar era diferenciado. Esse altar queimava o sacrifício em cima dele. Cada ponta dele tinha um chifre. É nesse altar do holocausto, senhoras e senhores, aonde observamos Adonias, depois de tentar dar um golpe no reinado do pai, ele vai fugir ao santuário. Quando ele foge ao santuário, é comunicado ao monarca Salomão que Adonias estará agora dentro do santuário.
Quando o homem que recebe a ordem de Salomão manda ir ver, ele está agarrado nas pontas do altar, preso no chifre do altar. Então sabemos bem que então ele vai ter a oportunidade, porque o monarca Salomão disse: se não houver erro em ti, tu não morrerás. Então ele teve a oportunidade e saiu do altar ali com vida. Mas a mesma oportunidade não teve o general Joabe. O general Joabe vai ouvir que ele já vai ter uma sentença. Ele possa ter pensado ainda que as escrituras não diz: se deu certo com Adonias, vai dar certo comigo também. Ele corre para o santuário, se agarra ao chifre do altar. Então, o homem que vem pegá-lo, se não me falha a memória, Benaia olha e diz: desce do altar, saia do altar. Benaia não mata ele ali por causa da profanação. Alguém morrer no altar profanava o santuário. Então ele volta ao monarca Salomão e diz: ele está agarrado no altar e disse que de lá não sai. Então o monarca Salomão disse: mata ele lá mesmo. Então ele vai morrer ali, junto ao altar do holocausto. Senhoras e senhores, o altar do holocausto, como eu disse, feito de acácia revestida de bronze. A madeira de acácia cheia de nó, na teologia bíblica, faz a representatividade da vida humana, cheia de nó e imperfeição, mas revestida com bronze e o fogo queimando em cima. Sem o fogo, senhoras e senhores, pode ter certeza, não dá certo. Tem que ter o fogo. É o fogo que vai fazer a diferença. Eu lembro, e se puder o data, por gentileza, já jogar para mim, Isaías capítulo 48, versículo 10. O que diz, pregador? Isaías 48, versículo 10. Dependendo da tradução que for lançada, vai estar: eu te escolhi na fornalha da aflição. 48 de Isaías, versículo de número 10. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Foi lá que o céu nos escolheu. É debaixo de guerra, forjado no fogo, passando por diversas questões, o céu nos escolheu para viver isso. Aleluia. Quando observamos o altar do holocausto, senhoras e senhores, Deus vai dar uma ordem aos sacerdotes. Qual é a ordem, pregador, que Deus vai dar aos sacerdotes? Vocês precisam fazer a manutenção desse altar. O fogo que vai ser aceso aqui, esse fogo não pode apagar em hipótese alguma. Esse fogo tem que estar aceso 24 horas. Ofereceu o sacrifício da manhã, ofereceu, tira a cinza, limpa, coloca a lenha, sacrifício da tarde, queimou, deixa queimar a madrugada toda. De manhã, levanta, tira a cinza e limpa de novo, porque precisa dar continuidade e esse fogo não pode ser apagado. E quando fazemos um paralelo com o altar do holocausto, é quase impossível não falar de Levítico, capítulo de número 10, e não precisa jogar. Vai falar de Nadab e Abiú, o que? Eles que vieram trazer o fogo estranho. E eu acredito que você sabe também, porque Enoque, o fogo estranho ali não é que eles estão em pecado no altar. O fogo estranho é que eles trouxeram fogo de fora do santuário para colocar no altar do holocausto. E Deus não aceitaria esse fogo, então eles vão morrer naquele local. Não tem jeito. O altar é o local onde Deus marca, e Deus gosta de marcar altar com fogo. Eu lembro, senhoras e senhores, quando o monarca Salomão está com a sua alma alegre, ele manda os sacerdotes dizer: prepare 1000 reses de boi, porque nós vamos sacrificar ao Senhor. 1000 vai sacrificar a noite toda, não tem jeito, eles estão sacrificando, e isso com o intuito de santificar o altar. Quando eu olho para o capítulo 7 do segundo, eu vou pedir agora, joga para mim 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 1 em diante. O que diz, pregador? 2 Crônicas 7:1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Verso 2, o que diz, pregador? Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Verso 3, diz o texto sagrado: todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. Joga o 14, por gentileza. O que diz o 14, pregador? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Deus marca altares com fogo. E como você já sabe, toda vez que eu venho aqui, eu repito esse texto porque eu amo. Paulo aos Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,16. Vós sois templo do Espírito Santo. E particularmente, eu não conheço um templo, um altar, uma casa que um Deus é adorado que não tenha um altar que adore determinado Deus. E se nós somos templo do Espírito Santo, aqui com certeza tem um altar reservado para a presença de Deus. E qual é o recado, pregador? Essa chama não vai se apagar. Eu não sei o nível de guerra que tu entrou aqui, porque muitas das vezes os embates faz alguém querer desistir da caminhada, enfraquecer, já não tem mais frequência nos cultos, mas o céu me trouxe para liberar uma palavra. Eu vou acender esse altar uma vez mais, e você está proibido de retroceder. Por que, pregador? Porque Deus nunca perdeu o controle de tudo, de nada, e o que Ele te prometeu, tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Queira Satanás ou não, queira ameaça ou não, queira angústia ou não, operando Deus, disse Isaías, quem impedirá, diz o Senhor. Esse altar vai entrar em chamas nessa noite, e o nome do Cordeiro de Deus vai ser glória. Alguém está aqui já para dar glória a Deus? Meu Pai, está esquentando isso aqui, hein? Meu Pai, meu Pai. O texto continua, versículo de número 10. Os sacerdotes, isso aqui mexeu demais comigo. Os sacerdotes vai ter que trocar de vestes, pegar a pá, tirar a cinza, colocar a lenha nova e fazer com que o fogo permaneça aceso. Isso mexeu demais comigo. Projeta para mim Números 4:12, por gentileza. Por que, pregador? Porque um dos instrumentos dos sacerdotes era a pá. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas. Números 4:14? Não, 4:14. Eu falei 4:10? 12, 14. Mas o bom que o 11 e o 12 já mostrou dos utensílios de serviço. Sobre ele porão todos os utensílios, com os que servem os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os utensílios do altar. E o que ele fazia, pregador? Trocava a veste. Ia, tirava com a pá, colocava num balde e separava. E depois, pregador, trocava a veste de novo, voltava para o altar, colocava a lenha, para então o altar continuar pegando fogo. Mas acredite, o que inculcou na minha mente, o que, pregador? Foi que o sumo sacerdote, e eu não falo de Arão, eu falo de Hebreus 6:20. O que? Hebreus 6:20. Está falando de quem, pregador? Ele mesmo. Ele, o único que entrou por nós, feito sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. E ele entrou por nós, feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já projeta Mateus, aleluia, capítulo de número 3, versículo de número 12. O que diz, pregador? Mateus 3:12. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Pregador, o que você quer dizer? É que o sumo sacerdote, o nosso Senhor, ele vem com uma pá. Para quê? Para fazer uma limpeza. Pregador, aonde você quer chegar, não tem jeito. Aleluia. Passe o tempo que for, a limpeza do Cordeiro vai acontecer. E nessa limpeza, ele vai... Quem
questão de separar. Trigo é guardado, mas a palha vai queimar no fogo que não se apaga. E não é um fogo literal, que alguém que acende e daqui a pouco apaga. Não, é um fogo eterno. Como assim, pregador? E o que eu faço, pregador, para se livrar? Fica firme, aceite a Jesus, entenda que tu és sacerdote de Deus, e a função é limpar esse altar todos os dias. Meu Pai, eu queria saber o porquê que Deus pedia para trocar as vestes. Aí a lei levítica diz, porque a carne não poderia estar exposta, ela tinha que estar. Por que, Enoque? Olhe para cá e você interpreta esse texto comigo. Se uma fogueira acabou de queimar, o que sobrou? O que sobrou? Com fé, o que sobrou? Então, quando eu olho para cinzas, eu lembro de quê? Aqui está o que foi queimado, sim ou não? Então a cinza fala do que? Sim ou não? Deus diz, sacerdotes, joga 1 Pedro 2,9, por gentileza. Só para a gente entender para quem a gente está falando. Portanto, 1 Pedro 2,9. Primeira carta de Pedro 2,9 diz o texto sagrado: vós, porém, são geração eleita e sacerdócio. Então Pedro nos chama de sacerdócio. A pergunta é, quem tem que limpar o altar? Aí o que faz, pregador? Para limpar tem que trocar as vestes. Por que, Enoque? Porque se a carne, quando eu falo de carne numa teologia bíblica, fala da humanidade, fala do homem, da carne, algo terreno. Ele diz, para limpar cinza, tem que estar com a carne coberta. Por que, Enoque? Porque se o assunto for perdão e a carne estiver exposta, tu não perdoa porque tu está na razão. Mas se a carne estiver revestida, eu ouvi um aleluia, saiu por aqui. Por que, Enoque? Porque a razão grita, tu está certo, você está certo. Mas na carne ela está dizendo, é verdade, eu estou certo, então eu não peço perdão. Mas o céu está dizendo, reveste a carne e tira a cinza. Por quê? O que eu tenho para você, olhos não viram. Só a irmã lá acreditou e mais outra irmã ali. O que você quer dizer, pregador? Sacerdotes que me ouvem, se é a quarta do avivamento, já começa tirando a cinza do que passou. Por quê? O que passou, passou. O que o céu tem pra gente é extraordinário. Mas alguém ainda está preso na cinza que foi queimado. O céu está dizendo, tira essa cinza, coloca lenha, porque esse fogo não vai apagar. Esta noite é noite de retirar a cinza do altar, para vivermos o que o céu tem de melhor para a gente. Eu sei, teu pai te feriu, tua mãe te feriu, alguém do relacionamento que não deu certo, alguém traiu, alguém caluniou, alguém fez tudo e alguém não consegue perdoar. O Senhor te tira essa cinza, pelo amor de Deus. O que eu tenho para você? Joga aqui Ageu 2,9 e eu vou profetizar. Joga Ageu 2,9. Fala, pregador, a glória desta última casa será maior, será maior. Queira Satanás ou não, vai ser maior. O que o céu tem pra gente é maior. Ai, ai, ai. Tira a cinza e bota a lenha. Tira a cinza. Limpou o altar. E agora, pregador? Lenha nele. Aí eu vou de novo. Limpou o altar? Lenha. Você não acreditou na lenha, né?
Então nós vamos de Bíblia para ver se tu vai dar um glória. Por quê, pregador? Porque falar sim parece fácil, mas lidar com cinza tem que estar cheio. Porque para lidar com cinzas, oh glória, só para quem está revestido. Porque as cinzas Joga o Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73? Joga o Salmo 73 do 12 em diante. Pode jogar do 1. De fato Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resvalaram os pés e pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Vai, por isso, a soberba os cinge com um colar e a violência os envolve com manto. Vai, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Vai, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. 9, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Vai, eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Vai, Asaf, com certeza foi inútil conservar puro o meu. Eu estou te falando de um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que vai compor, se não me falha a memória, acho que 12 salmos sagrados, se não me falha a memória. E entre eles é o que canta o 51, do 10 em diante. Clama a mim no dia da angústia, eu ouvirei e te livrarei. É o mesmo que enquanto está adorando, Deus se manifesta. Mas com certeza ele diz: foi inútil o meu tempo de separação para Deus. O coração e lavar as minhas mãos na inocência. Vai no 14, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Pode parar aí. Se tiver a versão João Ferreira de Almeida e poder a partir de agora jogar João Ferreira de Almeida, porque Asaf diz assim: quando eu penso sobre isso, é pesado demais para mim. Por que, Asaf? Eles têm de tudo e nada sofre. Só de lembrar Asaf já sofre. Porque quando a gente fala de cinzas, as cinzas trazem lembranças que a gente balança. Às vezes alguém não quer mais botar a mão na obra porque lembra das cinzas do passado. E as cinzas realmente lembram feridas. Mas o que o céu tem pra gente é algo lindo. E a noite será de limpar toda a cinza do altar, para o nome do Senhor ser glorificado. De uma coisa eu sei: tu vai sair daqui com a certeza. O que? Eu vou limpar esse altar e vou colocar lenha nele a partir de hoje. E eu profetizo: o que? O céu vai arrancar teu sono de madrugada. E alguém vai dizer: por que, Senhor? Para botar lenha dentro desse altar, porque ele vai ter que ficar aceso em nome do Cordeiro. Porque, pregador, o que vai te manter vivo é a lenha, meu filho. Bota a lenha, porque é a lenha que vai te manter vivo. Meu pai, nunca foi fácil, nem será, porque ainda que alguém passou o que tiver que passar, o céu perdoou, mas o diabo ainda fica acusando. E o céu está dizendo: ei, eu já perdoei. Só que alguém fica carregando aquela cinza. Joga Romanos 8, por gentileza. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. E é uma profecia. Qual é a profecia, pregador? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só quem está, por gentileza. Então para com esse negócio, esse sentimento de culpa. O céu já perdoou, tira essa cinza, avança. Deus tem coisas extraordinárias para a gente, mas a gente está preso nessa cinza. Pelo amor de Deus, o céu não vai deixar tu apagar, nem se for preciso ele vai soprar um vento. Mas eu já vou entrar lá.
Eu gosto quando o céu tem um negócio na terra, mas tu vai ficar aceso, queira o diabo ou não. Porque não tem alguém de pé por causa de você, rapaz. Não é que você faz alguém ficar, não, mas alguém sabe o que? Se ele rompeu, se ela rompeu, eu também vou conseguir romper. Com a ajuda de quem? Daquele que sopra o vento e mantém a gente aceso. Eu vou profetizar, já que tu jogou uma mão para cima. O vento do Espírito, como diz Ezequiel, sopra do norte, sopra do sul, sopra do leste e do oeste, mas a pipa vai ficar acesa. Queira. Meu pai, joga na João Ferreira de Almeida, por favor. Isaías 61. Pregador, o quê? Tem que trocar as vestes. Mas alguém já trocou, está trabalhando com a cinza, mas o céu está dizendo, é tempo de tirar. Só que alguém não troca, alguém não tira. O céu está dizendo, troca a veste. É tempo de cantar, troca. Isaías 61. Meu pai, eu vou voar aqui. Isaías 61, versículo 3. Tem a João Ferreira de Almeida? Não tem? King James, por gentileza. E pôr sobre os que estão em Sião, que estão de luto, obrigado, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa, em vez de cinzas, continua o óleo de alegria, em vez de choro, e uma veste de festa. Eu vou profetizar, arranca essa roupa de cinza, e está descendo aqui pra gente, vestes de louvor. Deixa eu ver quem vem para adorar. Vestes novas. Meu pai. Sacerdotes, troca as vestes. Tirou a cinza, troca as vestes de novo. Porque trabalhar com a cinza dá angústia, mas tem que tirar. Mas o céu está dizendo, em vez de roupa de luto, pelo que foi queimado, eu vou te dar vestes de alegria. Vai voltar a sorrir. Eu vou entrar no Salmo 126. Aleluia. Fala, pregador. Isso é a profecia. Sem te dizer assim diz o Senhor. Fala, pregador. Aquele, precisa jogar não, que leva a preciosa semente. Como salmista? Andando e chorando. Andando e chorando. Andando, deixa eu, só pano de fundo rapidinho, para a gente dar um glória mais forte no andando e chorando. Qual é o contexto, pregador? Retornando do cativeiro. Não sabem se a terra vai dar. Muito tempo. Quem cuidou da terra? 70 anos de cativeiro. Quem arou a terra? Quem fez o que fez? Será que vai dar? Será que se a gente plantar, vai acontecer? E o céu está dizendo, eu tenho algo especial preparado, mas eu não vou contar para vocês não. Só faz a parte de vocês. O que a gente tem que fazer? Só planta, chora e vai. Por quê? Porque essa semente, ela vai tão certa como ela vai produzir, é que vocês não estão regando com água normal. É semente e rega com lágrima. E qual é o retorno? Ele diz, voltarão sem dúvida. Essa é a parte que tu levanta da cadeira, entendeu? É a parte que tu levanta, joga a mão, porque o céu está dizendo, está tudo preparado. O pregador está muito raso. Então joga Oséias 6:11. Se tudo der glória, eu vou pular no meio de vocês aí. Joga Oséias 6:11, pelo amor de Deus. Fala, pregador. Ó Judá, eis que uma colheita está determinada para ti. E acontecerá quando eu trouxer o meu povo. Quando eu trouxer o meu povo, está preparado. O céu está dizendo, só planta, chora, planta, porque vai voltar colhendo, colhendo, colhendo. Aí agora eu volto. Aquele que leva a preciosa semente. E me chama para me falar da semente, pastor. Me chama.
Porque semente fala também de fruto do ventre. Fruto do ventre também é chamado de semente. E às vezes o motivo de muitas lágrimas é a semente. Mas alguém está dizendo, chora. Por quê? Porque o que te traz choro hoje... Me chama semana que vem. Sacerdote, o céu não vai te deixar apagar de maneira nenhuma. Sabe o que eu sabe o que eu gosto? Pastor Paulo, o senhor, quando era mais jovem, o senhor, quando acabava o churrasco, brincava de tirar a brasa acabou já o churrasco. Eu tirava a brasa. Ninguém fez isso, só eu mesmo. Aí reparou? Ela caía no chão, ficava incandescente, porque ela tá. Mas repara que ela vai, ela vai, né? Mas reparou que quando ela tá com as outras, pregador, e quando tirava? Quando tirava a gente ficava olhando. Vai apagar. Só que a gente era moleque. O que a gente falava? Vai apagar nada. Aí ela voltava. Sim ou não? Joga Zacarias 3, versículo 2. O que diz, pregador? Pode pular para outra parte. A João Ferreira de Almeida diz: não é porventura um tição tirado do fogo? Mas para que, pregador? Tira um tição e joga no meio de palha seca para tu ver. Mas deixou separado. Quando for apagar, o dono da seara. E alguém dizendo: meu Deus, eu estou todo dia na igreja, uma guerra que não passa, e o céu está dizendo: sou eu te mantendo aceso. Você está proibido de apagar. Mas eu quero, mas ele não quer. Quanto mais vento, mais tu tá aqui. Quarta, domingo, se tiver segunda tu tá, terça tu tá, sexta tu tá. E alguém dizendo: meu Deus, da onde vem? E o céu dizendo. João capítulo 1, Lucas capítulo 1. E o menino crescia e vivia aonde? Nos desertos. Por que, pregador? Porque a chamada que o céu tem com alguém é forjada no deserto. Para que, pregador? Porque eu vou profetizar, meu filho. Tu é tição tirado do fogo. Eu não sei aonde o céu vai te lançar, mas se prepara, o ambiente vai inflamar, vai pegar fogo. Porque pregador, oi! Jesus amado. King James. O que eu faço, pregador? Agora eu quero ver se tu não vai dar glória. Eu falei da lenha, tu não deu glória. Joga o Salmo 39. Joga o versículo 3 do Salmo 39. O que diz, pregador? Meu coração ardia dentro do peito. E enquanto eu... Saiu um aleluia ali, meu Deus. Então eu vou melhorar. Enquanto eu meditava, a minha alma se rompeu. Também não? Não tem problema. Então eu soltei a língua. E o que você fez, salmista? Eu bradei. O que ele bradou? Eu não sei. Mas se fosse da Bíblia eu já sabia. Só o Senhor é Deus. Já que tu jogou uma, pelo amor de Deus, joga as tuas. Joga a lenha dessa fogueira, meu filho. O céu me trouxe para profetizar. Eu vou acender a tua alma. Abre a boca.
Substituir Moisés não é fácil, mas eu te escolhi. E o que eu faço? Medita dia e noite. Dia, eu vou deixar você adorar. Aleluia! Te deixar das trevas. Por quê? Porque ela lâmpada para os meus pés. Não é possível que você não vai para o culto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu vou deixar você adorar por 15 segundos. Vai. Dez, 9, 8, 5, 4, 3, 2, seja aceso, seja incendiado. Eu vim profetizar para alguém que acredita. Deus vai te acender. Jeremias 23, 29, não é minha palavra como fogo, oh glória, não é minha palavra como fogo, mas poderoso. Vai, pregador, agora Lucas 24, 32, fala, não ardia não? Quando ele falava conosco, 24, 32, não ardia não? Quando ele falava, por que, pregador? Porque ele começa falando: Moisés, diga ao povo. Moisés, diga ao povo. Quando ele fala alguma coisa, tem que acontecer. Questionaram, não queimava o coração quando ele do caminho nos falava? Eu profetizo, porque nada mudou. Ele continua falando e o coração vai voltar a acender. O arrepio vai voltar. E você vai dizer, parece que o pregador conhece a minha vida. Não, eu não conheço. É a função dela. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu vim profetizar para alguém. A palavra vai te acender. A palavra vai te O céu vai te acender de uma tal maneira. Tu vai ser uma labareda. Eu vou de novo. Eu vou. O céu vai te acender. Tu vai ser uma labareda. Só 2 irmãs ali levantaram a mão. E mais alguém confirmou ali. Joga aos Hebreus capítulo 1. Meu Deus, versículo 7. O que diz, pregador? Quanto aos anjos, ele afirma: ele fez dos seus anjos ventos e dos seus servos eu profetizo, labareda que me ouve, tu vai pisar dentro de casa hoje diferente. Se tiver alguém enfermo, se prepara. O que? Uma labareda vai entrar lá hoje diferente. Enfermidade desaparecerá. Demônios cairão por terra. Mas o que, pregador? A libertação vai chegar para quem não é liberto. A cura vai chegar para quem está enfermo. E o nome do Cordeiro vai ser glória. Eu vim pregar para as labaredas. Só as labaredas. Abre a boca. Glória não. Dá uma rajada de glória, pelo amor. Ele vai te acender, labareda.
não tem para onde você correr. Se tu for no Japão, ele te encontra lá. Se romper a Suécia, ele também te encontra lá. Se for do Iapoque ao Chuí, ele também te encontra lá. E se preparar a tua cama em uma montanha, ele também te encontra lá. Ou alguém muito ousado quiser descer às profundezas dos mares, ele também te encontra lá. Por quê? Porque eu estou pregando para alguém que não quer. Eu não. Aqui tá bom. Mas o céu está dizendo, o que eu tenho com você é contigo. Eu até posso usar outro, é claro que eu posso. Porém, diz o Senhor, eu tenho um negócio contigo. Mas pregador, Deus se não quiser, Deus usa outro, é claro que pode. E ele poderia isso fazer com Jonas, mas não quis. E aí? Ele poderia enviar outro a Nínive. Só que quando ele olha para alguém, tem um negócio com alguém, não tem jeito, meu filho. Vai ser você e acabou. Eu não vou, eu não quero, não tem problema. Vai andar de submarino. Mas tu vai chegar aonde o céu tem para... Eu vou profetizar. Eu vou. Porque alguém quer fugir por cima das águas, mas ele já preparou a embarcação por baixo das águas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, tu vai estar aonde ele quer que você esteja, e ele vai te usar de maneira extraordinária. E sabe qual é o final? Tu vai dizer, me perdoa, Senhor, eu não sabia que era assim. E o céu está dizendo, eu tenho algo tão grande, mas tão grande, que eu vou fazer na tua casa, nos teus, na geração futura. Se tiver dois doidos que nem eu aqui, se prepara. O céu vai tomar, Caxias vai ficar pequeno. Deus vai acender essa cidade. Eu vou profetizar para alguém que acredita. O inferno perdeu. O inferno perdeu. Ninguém apaga o fogo que Deus acendeu. Ninguém apaga o fogo que Deus... Ai, Jesus, meu Pai amado. Sacerdotes, oi, não se esqueça, esse fogo tem que arder a noite toda. E ele não pode apagar. Ai. Pregador, eu já caminho para findar agora a minha oportunidade. O que a gente faz? Continua trabalhando. Medita de noite. Come do rolo, que às vezes desce na boca amargo, mas quando para aqui, às vezes é o contrário, desce doce e amarga aqui. Às vezes é amargo aqui, mas chega aqui, Então cada um vai ter um negócio com o céu. Mas uma coisa eu sei, tu vai ter que abrir a boca, né, Ezequiel? Eu tenho um negócio contigo, meu filho. Come esse rolo e profetiza. Porque Enoque, porque vai ter coisas que o céu vai te encher de autoridade. Para falar para o amigo do trabalho, para a amiga do trabalho, para alguém que acha que é normal pecar, fazer isso, transgredir, é normal. E alguém tentar empurrar para também tu ir no mesmo caminho. Vai ter hora que tu vai ter que exercer autoridade. Não é arrogância, não é truculência, mas vai precisar botar alguém às vezes no devido lugar. Para alguém entender o que é diferença de luz e trevas. Para quem é labareda e para entender ou não, eu vou de novo. Para quem é labareda e para quem não é. Mas você vai ter que deixar o recado. O que? Se quiser virar labareda, a oportunidade ainda está aberta. E o que eu faço? Atos 16:31. Crede no Senhor Jesus Cristo. Só a irmã lá acreditou, mas uma irmã aqui, mais 3 ali. E será salvo tu e a tua casa. Eu vou profetizar. Labaredas que me ouvem, o céu não levantou vocês apenas para ficar sentado aqui ouvindo o culto, não. O céu chamou para vocês para cumprir o ID, anunciar as boas novas, pegar os carvões que estão apagados e acendê-los com a chama do Espírito. Alguém precisa entender. Eu não vim aqui só para cultuar, eu vim aqui para me encher,
para distribuir para alguém lá fora, para encher alguém lá fora, para estender a mão e levantar alguém lá fora. Porque qual é o propósito de eu vir no culto e me encher, só ser cheio aqui? Só para mostrar que eu estou cheio? Não. Ele está nos enchendo para a gente dividir com alguém. E às vezes alguém está do teu lado. A alma está gritando, minha vida não está bem. E alguém não se ligou que é a alma gritando, pedindo ajuda. O que eu faço, pregador? Estende a mão. Libera uma palavra. Dá um abraço. Às vezes um abraço impede alguém de tirar a própria vida. Por quê, pregador? Porque se eu sou templo do Espírito e Ele mora em mim, não é eu que só que estou abraçando. Só a irmã ali de óculos acreditou. Eu vou de novo. Se eu sou templo do Espírito, não é só um abraço carnal de um homem para um homem ou de uma mulher para com a mulher. Não. Quando eu abraço alguém, o Espírito que está em mim tem poder de tocar na pessoa, num simples abraço, num simples gesto. Porque, labaredas que me ouvem, o céu está nos mantendo aceso para um propósito extraordinário. Opa, como assim, pregador? Repara, não era para muitos de nós estar aqui hoje. Quantos desceram à sepultura alguns anos atrás, mas o céu tinha um negócio com a gente. Então o que a gente tem que fazer, pregador? Eu só tenho que agradecer, porque da onde Ele me tirou e o que Ele tem feito, eu só tenho a agradecer a Deus. E por onde passar, anunciar que Jesus salva, cura, liberta e batiza como Espírito Santo. Pregador, eu finalizo dizendo, pelo amor de Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pregador, oi, eu não sei como tu chegou aqui, e eu já fechei a Bíblia, mas eu profetizo, Isaías 6, joga para mim, eu não sei como tu chegou. Pregador, eu estou mal aqui. Tá mal? Eu tenho uma profecia bíblica. O céu está liberando um serafim do seu trono agora, com uma brasa tirada com Atenais. Está voando na direção de alguém. Ele está dizendo, eu vou tocar nos lábios de alguém, eu vou purificar alguém, eu vou acender alguém. Por quê, pregador? Porque é uma obra extraordinária. Tem uma obra que o céu tem contigo, meu filho, e não pode ser parado. Ele vai te acender. Pregador, mas eu errei. 1 de João capítulo 1 versículo 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vai, avança, Deus tem coisas grandes para você. Pula da cadeira e fica de pé comigo, por gentileza. E enche-me de novo, ó Espírito. A oração vai ser por um único propósito. Hoje não é para quem quer o carro, a porta, não. E nada contra, até porque Deus dá mesmo. Mas eu quero orar por você que queria desistir. Não vou mudar o pedido. Eu conheço a voz que falou comigo nesse altar. Eu quero orar por você que queria desistir, que está fraco. Pregador, estou fraco, estou querendo desistir, não estou como antes. Vem, eu quero orar por você. Não, pregador, se eu for, vou me expor. Já viu o pai expor o próprio filho dentro de casa? Não tem exposição, tem cuidado. Vem, eu quero orar por você. E ali adorarei
Igreja, por gentileza, feche os olhos, por gentileza. Agora vem, eu estou te esperando aqui. Isso, vem. Eu conheço a voz que falou comigo nesse altar. Vem, eu estou te esperando aqui. Eu não estaria insistindo se eu não conhecesse a voz que falou comigo. E eu conheço essa voz. Eu estou te esperando, vem. Você está proibido de desistir. Você está proibido de retroceder. Você está proibido de largar a mão do arado. Então profetiza. O céu tem coisa grande contigo. Vem, eu estou te esperando. Vem. Profetiza no Espírito, porque o Senhor sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarei. Quando profetizares, profetiza com autoridade. Eu estou te esperando, meu Pai. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder, 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 poder. Então profetiza, profetiza, profetiza no Espírito, porque o Senhor sou contigo e honrarei o que os teus lábios falarei. Mas quando profetizares, profetiza com autoridade. Diga minha palavra com verdade, porque ela é força, ela é vida, ela é poder. E estes ossos secos viverão, 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 viverão. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando no altar. Eu estou te esperando aqui. Eu também quero aproveitar para perguntar: tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não é cristão? Tem alguém entre nós, pregador, eu estou afastado ou afastada, ou nunca fui? Tem alguém? Não tem? Vamos orar, mas eu ainda te espero aqui ainda. Estende a mão para cá, por gentileza. Eu estou quase indo aí te agarrar na mão. Por que, pregador? Porque o Senhor quer virar um negócio na tua casa. Quer virar um negócio. Está voltando. Amém. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Qual o nome dela? Alessandra. Seja bem-vinda, irmã Alessandra. Deus, graças te damos por tudo. Os teus filhos estão no teu altar, cada um com uma guerra ferrenha travada. Mas o Senhor conhece as guerras. O Senhor é o Deus da guerra. O Senhor disse no primeiro livro do profeta Samuel que todo Israel saberá que o Senhor vence. Do Senhor é a guerra. Eu te peço, toma a Alessandra em tuas mãos, recebe ela de volta no teu aprisco.
Eu profetizo na vida dela, Ageu 2:9, que a glória da última será maior que a primeira. Deus, toma as tuas filhas que estão aqui, fortalece elas, joga por terra toda opressão, toda retaliação do inferno. Eu não sei o que se levantou contra elas, eu não sei o que está querendo esfriar elas, mas há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor. O Senhor, meu Pai, disse na tua palavra que a tua palavra é como um fogo mais poderoso. Então eu te peço, acende eles aqui, meu Pai, acende eles. Se eu der um abraço neles, nada acontece, mas se o teu Espírito der um abraço neles aqui agora, enfermidade desaparece, angústias caem por terra, medos caem por terra. Renova eles aqui, Jesus. Dá um abraço na alma deles aqui, meu Pai. Eles estão com lágrimas nos olhos aqui, Senhor, e isso não é poder, nunca poder de oratória humana, isso é a presença do Espírito de Deus. Então eu te peço, meu Pai, renova eles, fortalece eles, que se cumpra cada dia Isaías 41:13. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, Pai. Sê com eles, fortalece eles, e eu profetizo vitória, renovo, e a tua mão sobre a casa deles, livrando de todo mal. Sejam abençoados, fortalecidos, em nome de Jesus. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, viverão, viverão. Eles viverão. Eles viverão. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E estes ossos secos viverão. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite bem forte. Glória a Deus. Eu tenho que falar. Essa criança, gente, tomando uma atitude de vir aqui, dizer eu quero esse Jesus, eu quero confessar esse Jesus. E às vezes pode ter entrado alguém aqui que está com vergonha. Olha só, que coragem, que lindo, que Deus abençoe a sua família, Galce. E se você talvez ficou tímido por isso, nos procure. A gente ora por você, tá bom? Vai para casa debaixo dessa palavra, para a glória de Deus. Deus abençoe demais a sua vida. Eu quero orar agora pelo término desse culto. Domingo tem mais às 18 horas, culto de celebração ao nome do Senhor. Venha para cá, traga mais alguém com você, tá? A sua família. Tenho certeza que você mais uma vez será abençoado para a glória de Deus. Amém? Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque nós ouvimos a tua voz e sentimos, Senhor, a tua presença nesse lugar. Os teus direcionamentos foi dado e nós estamos saindo daqui, Senhor, com a tua palavra no nosso coração. Muito obrigado por cada direcionamento, por cada palavra, Senhor, que foi dita nesse lugar. O teu nome seja engrandecido por onde quer que nós andarmos, Senhor. Queremos te pedir um término de noite abençoado, uma semana abençoada para a glória de Deus. Essa é a oração que fazemos e desde já te agradecemos em nome de Jesus.
estenda a mão para receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. E todos digam bem forte: 2026, avivamento. Aplauda o nome do Senhor.